Quando surge família? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a péssima notícia que o Palmeiras recebeu para as finais do Campeonato Paulista. Eita! A gente tem também o salário do Abel. Os jornalistas estão bravos com a nota do Palmeiras e certificando o que eles já passaram. É isso mesmo. E quais quais atacantes serviriam um Verdão hoje? Os melhores números. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Chega mais. Então roda a vinheta. Fala, time, como vocês estão, rapaziada? Eu estou ótimo, um ótimo início de semana, tamo junto sempre, valeu pela presença de todos. Dando início aos nossos assuntos, eu já queria começar falando dos atacantes que podem servir o Palmeiras, que tem bons números. Nesse caso aí é o seguinte, alguns atacantes que têm os números bons, que tem um que é até melhor que o Pedro do Flamengo, e vou falar pra vocês. E as negociações que o Palmeiras aí tentou nesses tempos, né? Tudo que acabou acontecendo. Vamos começar? O primeiro atacante é o João Pedro do Al-Aida, jogador que a gente trouxe aqui, né? A gente já trouxe semana passada e que o Palmeiras estaria conversando já até com o empresário do jogador para falar do salário, quanto seria o contrato, tudo isso. Então é o seguinte, o João Pedro ele tem 85 jogos, 52 gols, a média de 0,61 gols. Pedro do Flamengo, 114 jogos, 44 gols. Nossa, mas o Pedro tem muito mais jogo e pouco gol. Só que o Pedro é um cara que ele é reserva, hein, gente? A gente não pode esquecer, o Pedro não é titular no cheirinho. Então, cara, os números do Pedro, na minha opinião, ainda são os melhores. Lucas Alário do Bayer Leverkusen, 95 jogos, 31 gols, a média de 0,32. E o Pedro com 0,38 a média. Tati Castellanos do New York City, 73 jogos e 34 gols, uma média que eu acho até interessante, ó, 0,46, hein? Muito boa essa média dele. E depois a gente tem o Welkson, que tá sem clube, 78 jogos, 38 gols, a média de 0,48. O Welkson que ainda está sem clube, e é engraçado que ninguém foi atrás do cara, né? A gente não consegue entender se o cara tem alguma lesão, se ele tem algum problema, ou por que que ele não é acionado pelos clubes, né? Então eu acho que até deveria investir nisso, e alguém vir, algum clube, até próprio jogador é difícil, né? Mas algum clube vir falar, ó, o Welkson teve isso. Uma hora vai aparecer isso daí, porque o Palmeiras não deixa, eu acho que não deixaria passar, né? Deve ter havido alguma negociação. Porque o Welkson é um jogador de graça, do jeito que a Leila e o Jaiminho gostam. E aí a gente tem o Agustín Álvares, do Peñarol, 76 jogos e 33 gols. Na minha opinião, o Agustín Álvares seria o melhor jogador que a gente poderia contratar aqui, tá? Até por causa da idade, o cara tá no Peñarol, é sul-americano, então eu acho que seria um cara que serviria muito bem o que a gente precisa, o que o Palmeiras precisa. Mas infelizmente a gente sabe como funciona aqui a nossa direção, principalmente na hora de contratar, né, rapaziada? É muito complicado. Comenta aqui qual jogador que você acha que serviria muito o Palmeiras. Na minha opinião, aqui o Agustín Álvares. Eu acho que seria o melhor jogador. E a média dele, 0,43. Aí a gente vê aí o Tati Castellanos e o Welkson com uma média melhor. Mas eu ainda prefiro o Agustín, tá? Comenta aí. Pessoal, dando sequência aos nossos assuntos, não se esqueçam, produtos e roupas originais na Porcolândia, porcolândia.com.br, porcolândia1914.com.br. Você tem o cupom Carta na Rede de 10%. O pessoal fala, mas tá caro. Mas tá caro tudo que o Palmeiras disponibiliza, tá, gente? Eu vou falar a verdade pra vocês. Quando eu vou comprar, eu também caio pra trás. Então você tem um cupom Carta na Rede de 10%, que já te dá uma aliviada, né, cara? Você paga aí 90% e parcela em 10 vezes o seu produto. Então, cara, a hora é agora. E se você virar membro do canal, você tem 15%. Olha só que top. Pessoal, e também a Porcolândia é camisas, é café, cara, é tudo do Palmeiras, sabe? É caneca, estojo, produtos de escritório, tudo do Palmeiras. E o cupom você usa na loja física e na loja online também, na loja digital. Tamo junto. E pra gente começar bem essa semana, se você é novo no canal, fortalece com o seu like e inscrição, já dá sua inscrição, dá essa moral, e se você é veterano, clica no like, beleza? Não se esqueçam que o sininho é para vocês estarem sempre atualizados de todas as informações aqui do Palmeiras, aqui do Palestra. E também a gente tem, rapaziada, no próximo minuto eu vou passar uma informação boa para vocês. É o seguinte, pessoal,
Eu queria falar agora da CBF. A CBF ela vem já há algum tempo levando alguns jogadores do Palmeiras, principalmente para aí a seleção. Né? A gente teve alguns jogadores que foram convocados há algum tempo atrás e agora a gente está tendo sucessivamente o Everton. E isso daí acaba implicando diretamente no futebol do Palmeiras, que nem o Palmeiras está disputando uma final e o Everton está na seleção brasileira. E ontem a gente recebeu a péssima notícia, rapaziada, péssima notícia, que a gente teve então a lesão do Everton, o Everton lesionado e fora da seleção brasileira, e a gente pode ter ele fora das grandes finais. Isso é muito chato, é muito ruim. Então é o seguinte, CBF informou que o goleiro Everton do Palmeiras sofreu um trauma na mão esquerda. Trauma não quer dizer lesão de osso quebrado, alguma coisa quebrada. Mas essas primeiras 24 horas é onde eles conseguem analisar e entender melhor o problema do Everton. Então provavelmente ele pode ter recebido um pisão, uma bolada, um chute, alguma coisa nessa mão esquerda, que aí ele ficou com essas dores e não conseguindo atuar. A gente não sabe como será para essas finais do Palmeiras, os médicos palmeirenses eles vão analisar isso, mas a questão aí, o problema é que o Everton ele pode ficar de fora, porque se ele precisar de 2 semanas para se recuperar, esquece, as finais é nesse final de semana. Comenta aqui embaixo o que você acha da seleção brasileira. Pessoal, agora sim, aquele recado ótimo antes da nossa última notícia. A gente tem aqui no canal um patrocinador chamado 1xBet, o maior site de apostas desportivos. Com ele, você consegue fazer apostas seguras e levantar um aí. Essa semana a gente vai ter muito jogo bom e a hora é essa. E eu aqui consegui para vocês, para o cara que é o primeiro cadastro dele, a primeira vez que ele vai depositar, você consegue dobrar o que você vai depositar. Se você depositar R$100, vira 200. Se você depositar 500, vira 1.000. Se você depositar 1.200, vira 2.400. Até 1.200. Então, qualquer valor até 1.200, isso daí se torna o dobro. O 1xBet é patrocinador do Barcelona, do Chelsea, do Liverpool e do Lyon. Cara, olha só. Então, você vai ter a maior segurança aí e sabendo que você vai ter o seu retorno do dinheiro acertando e dando tudo certo. Então, link no comentário fixado e o cupom é REDE. Vocês têm que utilizar o cupom REDE para vocês ganharem essas vantagens. Na hora que vocês clicam no link, entra lá, tem código promocional, vocês colocam REDE, que está valendo, beleza? Então, agora para o nosso último assunto. Ontem a gente começou a perceber o maior problema que deu por questão do salário do Abel. Tem muita gente falando que o salário dele não que é muito alto, que é um absurdo. Palmeirense comemorando contratação, renovação de técnico. E o palmeirense ele vai comemorar o que ele quiser, o que ele acha que é importante. Não só eu, como muitos achou interessante, legal, e eu gostei, comemorei mesmo a permanência do Abel, porque, cara, está revolucionando o futebol brasileiro, o Palmeiras principalmente. Então ontem um jornalista ele trouxe falando que o salário do Abel era 34,9, 35 milhões de reais anuais, que daria em torno aí de quase, rapaziada, 3 milhões de reais por mês. Isso é um tremendo absurdo, na minha opinião. Não só ele ter revelado, por questão de segurança do Abel, por questão de segurança das pessoas do Palmeiras e principalmente porque é um salário que é irreal aqui no Brasil. No país onde a gente vive. Ontem eu trouxe o vídeo, eu falei por questões sociais, questão disso, aquilo. É um absurdo esse salário, muita gente falou nada a ver, mas é a opinião de cada um, tá? Mas eu acho um absurdo. E nessa madrugada também veio um outro jornalista que ele confirmou, cara, o pessoal está confirmando que o Abel ele vai ganhar isso mesmo. Não adianta o Palmeiras vir trazer nota, se explicar, porque o que o Abel vai ganhar é isso mesmo, 35 milhões de reais anuais, quase 3 milhões de reais por mês, 2,9 milhões de reais por mês. Aí vai de cada um, vai do que cada um pensa. Se o Palmeiras acha que isso vale, então tá ótimo. O Abel ele vai receber mais do que técnico de Barcelona, Real Madrid, dos maiores técnicos do mundo, ele perde aí pro técnico do Paris Saint-Germain, pro técnico do Bayern de Munique, alguns técnicos. Se ele receber tudo isso, mas eu imagino que o Palmeiras não deve ter feito essa loucura e os caras estão querendo desestabilizar o time do Palmeiras, principalmente numa semana de final, né, rapaziada? É isso mesmo, uma semana de final, pode ter certeza. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Teremos a semana inteira de lives à noite pra gente falar de Palmeiras e na hora do almoço. Fiquem com Deus, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Avante palestra sempre e falou!